Começando Linha de Frente, mais uma vez recebendo personalidades importantes da política baiana, da política brasileira, para nos ajudar a entender mais sobre esse segmento que define nossas vidas. Hoje, o convidado é vereador em Salvador, o vereador Alexandre Aleluia, que é do Partido Democratas. Já esteve conosco algumas vezes e sempre que Alexandre Aleluia vem, ele traz assuntos que são considerados polêmicos. O senhor é um vereador, um político polêmico, Aleluia? Olha, eu sou autêntico, né? E a maioria dos autênticos são polemistas, né? A sociedade precisa de pessoas que falem a verdade, mesmo que a verdade não esteja na moda, né? Então, às vezes o polemista, digamos assim, ele se coloca um pouco à frente, às vezes erra também, lógico, mas tenta se colocar um pouco à frente do tempo e às vezes também o tempo mostra que ele muitas vezes está certo. Acho que o maior polemista, né? Não como pensador, mas como político da história, nada mais, nada menos que foi Churchill. Churchill passou 10 anos contra o pacifismo, contra a Inglaterra se desarmar, né? E ele mostrando que, enquanto isso, a Alemanha estava se armando até os dentes. A prova a gente sabe aí na história o que aconteceu. A Alemanha tomou a França em poucas horas, o que 3 anos antes levaria anos, e depois ficou ali, digamos assim, cheirando o cangote dos ingleses, quase invadiu a ilha, e Churchill estava certo, né, tinha razão. Na direita tem até essa expressão, alguém tinha razão, que começou com o professor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho tinha razão. Então, às vezes o tempo é o melhor remédio e os polemistas, muitas vezes, mostram que o certo é estar do lado da verdade e não do lado da moda. Churchill era muito criticado, principalmente nos mandatos dele antes de ser primeiro-ministro, nos mandatos como deputado, e depois da Segunda Guerra, depois da liderança dele, ele passou a ser um ícone da política mundial, considerado um dos grandes líderes, estadistas. Estadistas querem ser hoje comparados com Winston Churchill, o inglês. Estou com o Alexandre Aleluia e recentemente estive em Brasília conversando com o secretário nacional de Fomento à Cultura, André Porciúncula. Entre os muitos assuntos, ele falou: Pablo, está na hora de direitista, de conservador ser chamado de nazista e fascista. Aí eu pergunto, o senhor é de direita, o senhor é conservador, o senhor é nazista, o senhor tem pensamentos fascistas, Alexandre? Não, pelo contrário. Sou conservador e eu acredito fielmente que quem está mais distante das ideologias de massa, e aí eu coloco nazismo, fascismo, comunismo, são exatamente os conservadores. Não existe como falar de conservador sem falar da crença a Deus, ao nosso Deus transcendente, da cultura judaico-cristã e de todo esse arcabouço de linguagem, de cultura, de itens, de símbolos que estão extremamente distantes desse pensamento do fascismo, nazismo e comunismo. É tudo no mesmo pacote que o senhor Essas coloca? três ideologias de massa, né? Eu gosto de um filósofo chamado Eric Wegener. Ele falava do realista espiritual, que é quem teme a Deus e enxerga as coisas como elas são, e a pessoa que vive em uma segunda realidade da ideologia, ou seja, que a ideologia o cega e ele passa a enxergar tudo a partir de uma ideologia. E essa pessoa deve a sua moral, deve as suas guiações, digamos assim, os guiamentos, né, de ações, todas a um partido. Eu não devo nada a um partido. Eu não quero mudar o mundo. Lógico que eu quero melhorar o mundo, mas eu não quero melhorar, não quero mudar o mundo. Eu não quero transformar o mundo a partir do zero. Eu não penso num plano mirabolante para o mundo. Eu não penso nada disso. Eu penso em melhorar o mundo a partir das minhas possibilidades. Lógico, com a participação histórica. Penso, antes de tudo, mudar ali meu vizinho, minha vizinhança. A gente estava falando agora há pouco da Vila Matos. Eu penso em mudar ali uma comunidade, um bairro, ter lealdade às pessoas, lealdade a um bairro, lealdade
à minha cidade, depois lealdade ao meu estado, à minha pátria, minha família. Então, eu vivo com lealdades, buscando o Deus transcendente que me faz ter guiamentos, o bom, o belo e a verdade. Enquanto todas essas ideologias de massa, as pessoas têm um guiamento único que é secular, não tem nada a ver com Deus, e esse guiamento é unicamente do partido ou de um livro. Estou com o Alexandre Aleluia, a gente vai falar sobre carnaval, a gente vai falar sobre o governo Bolsonaro, sobre o governo Rui Costa, o futuro dele na política, se ele permanece no DEM, que pode vir a se chamar União Brasil. Vamos falar sobre Olavo de Carvalho também, que é professor dele. Ele aprendeu muito sobre esses conceitos que está aplicando aqui com Olavo de Carvalho. E eu quero começar com Alexandre Aleluia falando sobre cultura, falando sobre o filme Marighella, que se tornou um dos assuntos mais polêmicos. Até fiz uma entrevista com Wagner Moura, foi meu colega de faculdade, agora é diretor e ator, está lançando o filme Marighella, e eu entendi na entrevista, nas outras entrevistas, que o filme tem sido uma plataforma dele, política, para até, quem sabe, atacar o governo Bolsonaro. Você entende que Wagner Moura está agindo como político, ele está tentando ser político? O que é que você está analisando dessa Difícil, situação? eu não assisti o filme. Por que não? O Marighella. Mas você gosta muito de história, e Marighella, Carlos Marighella é um personagem histórico importante da Eu conheço política. a história. Primeiro eu conheço o Manual do Guerrilheiro Urbano, que é um verdadeiro ode à carnificina e ao terrorismo, está muito claro lá. Ele fala, inclusive, em dar tiro pelas costas em policial, bomba, enfim, ele ensina como ser terrorista. O nome é Manual do Terrorista Urbano. Então, o nome já está lá. Ele era realmente um terrorista, não se enganava sobre isso. Então, não era uma pessoa do bem, né? Não era uma pessoa ordeira. E a gente não está aqui falando de ordeiro no sentido de ser pacato em relação a qualquer tirania. Ele realmente queria uma ditadura do proletariado. Isso aí estava muito claro, né? Ele foi lá para o encontro, por isso que ele foi expulso até do partido, né? Ele foi para o encontro do Partido Comunista lá em Niterói, né? Se conhece a história da emboscada, da morte dele, que não foi emboscada, foi foi uma operação policial para prendê-lo, guiada pelo Fleury, está lá no livro do Ustra, né? Então conheço essas pouca coisa ainda. O filme você não se interessou? Não me interessei pelo filme. Você Eu é vi a ali favor? primeiro, começa que ele não é negro, já começa com um ator negro que não tem nada a ver ali com a história, entendeu? Ou seja, tem uma dose ali de vitimização e de racialismo sem necessidade. Eu poderia muito bem contar a história dele sem isso. Mas enfim, também isso aí não seria nenhum obstáculo para assistir o filme, mas realmente eu não assisti. Tive que assistir um filme para criança lá, porque os meninos mandam mais. É verdade. Você é a favor do armamento para o cidadão? Você falou aí do manual do guerrilheiro urbano do terrorismo. Você é a favor do cidadão se armar? Tem dois tipos de liberdade que são propagadas por aí, né? A liberdade dos progressistas, digamos assim, mas dos marxistas, dos esquerdistas, até de alguns liberais, que é a liberdade abstrata, a liberdade da pessoa, enfim, sair propagando sexo o tempo todo, falando sobre sexo o tempo todo, falando sobre gênero o tempo todo, falando sobre sexualização o tempo todo, falando sobre regularização ou democratização, ou qualquer que seja, de drogas o tempo todo. Então, todas as pautas aí, falando sobre aborto o tempo todo, todas essas pautas aí podem parecer para alguns ingênuos liberdade, mas na minha visão são os melhores caminhos para a escravidão. Por que Né? isso? Então, a partir do momento que o ser humano não se toca, né, não sente a verdadeira liberdade, que é acompanhada, no sentido aristotélico, com responsabilidade e com dever moral, ela está caminhando ali para, na verdade, uma escravização. Ela pode caminhar, no caso você colocar o sexo acima de tudo, como a esquerda tenta fazer, você está escravizando, na verdade, por um sentimento mais natural e mais brutal que seja.
E não é uma liberdade no sentido estrito. O que é liberdade para mim? Liberdade para mim é você ter uma família forte, isso já impede muito bem de que um Estado vá dentro da sua casa e comece a falar no ouvido de cada um o que deve fazer, o que não deve. Então, família forte é isso. Uma propriedade forte, quando eu digo forte, sem interferência estatal também é isso. Uma cultura forte, uma noção forte de onde você está na história, uma ação comunitária forte, ou seja, você saber onde está, você ter uma noção de ação dentro da comunidade. Falo novamente da Vila Matos, você saber, aqui é meu bairro, aqui eu atuo, aqui eu sei, aqui eu conheço o vizinho, aqui eu ajudo o vizinho, aqui nós nos protegemos, isso para mim é liberdade. Você ter uma noção de que você não deve, de lealdades. A lealdade é espetacular. Você ter lealdade a seu vizinho, a sua família, ter lealdade até ao seu time de futebol, ao clube de tiro, ter lealdade à sua associação, à sua paróquia. Isso Estado nenhum consegue tocar. Na Polônia, o que foi a resistência maior na Polônia? As lealdades aos clubes, à Igreja Católica. Então, para mim, a liberdade vem realmente com essas responsabilidades e não essa liberdade torta e direito e abstrata, muitas vezes. Aí a posse e o porte de e arma nisso entra aí sim, família, propriedade, responsabilidade, noção histórica, lealdades e sim o direito ao armamento civil como direito a se defender e como direito a se defender de um possível tirano. Que esse é o sentido da segunda emenda americana. Você poder se defender, defender sua família e defender de um possível tirano. Todas as tiranias fizeram o quê? Desarmaram o cidadão. Venezuela, o próprio Hitler, Mao Tse Tung, chegou logo, pegou e tirou as armas. O cidadão deixou o cidadão indefeso. Segunda emenda dos Estados Unidos estava lá muito claro. Se defender e direito a se defender de um governo tirano. Então, a verdadeira liberdade vem com responsabilidade, com união, com ação comunitária. Para mim, isso aí que funciona e não simplesmente, entre aspas, aqui, sair pelado pela rua. Isso aí não é liberdade, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Alexandre Aleluia, vereador de Salvador, nosso convidado aqui do Linha de Frente. Ele que se declara como um conservador, liberal também, né? De direita. Liberal, do ponto de vista econômico. Eu não gosto desse termo conservador liberal, mas na economia, sim, eu acredito na liberdade econômica. É a melhor forma de a gente distribuir e criar riqueza. Falando em liberdade econômica, Auxílio Brasil é um tema que a gente está comentando em nível nacional e aqui na Bahia, um estado pobre, é um recurso que faz parte da vida das pessoas. Até essa semana era Bolsa Família, agora começa a ser pago no formato Auxílio Brasil. Vi algumas pessoas questionando a longevidade do Auxílio Brasil, dizendo que o Auxílio Brasil só vai durar até o final do ano que vem, possivelmente como um instrumento de valorização do voto em prol do presidente Jair Bolsonaro. Você enxerga dessa maneira? A lei tinha que ser aprovada por 12 meses, porque pelo que eu entendi, ela exigia um orçamento que não tinha como ser aprovado de maneira longeva. Não é uma ação de Estado, infelizmente, ainda, pode ser que no futuro seja, né? Mas, a princípio, tá ótimo. Tem muita gente que quer fazer crítica a qualquer custo. Então, Bahia tem o maior índice de Bolsa Família, né? De cadastrados em Bolsa Família do Brasil. Aliás, a Bahia tem alguns recordes muito infames, né? Por exemplo, eu queria a sua opinião como político, como vereador, como baiano. O que é que mudaria? Aliás, um detalhe aqui, Matheus Carvalho, que é nosso comentarista político, ele sempre fala, Pablo, para um político aparecer em alguma pesquisa, por exemplo, para um cargo majoritário executivo, é porque ele tem se destacado. Eu já vi o nome de Alexandre Aleluia sendo mencionado em pesquisa para governo do Estado. Você nunca teve um cargo executivo, você é parlamentar. Quero saber se é do seu interesse, em algum momento, ou no próximo pleito em 2022. E caso fosse governador, o que é que você mudaria na realidade do Estado da Bahia? São várias frentes, né, Pablo?
A gente está falando aqui de economia, né? Eu acredito realmente eu não acredito em deixar ninguém para trás, citando aí a frase do Exército, é muito utilizado no Exército, não deixar ninguém para trás. Até o presidente Jair Bolsonaro usou isso. Então, realmente, o auxílio ou qualquer bolsa, ainda mais em momentos mais drásticos, tem que ser, sim, utilizada, implantada e até, em certo ponto, ampliada. Mas isso não soluciona o problema. O problema é solucionado com emprego. O melhor programa social do mundo, da história, sempre será emprego. Então, e para isso a gente tem que destravar muita coisa. Tem muita burocracia chata, ruim, e isso fala em todos os níveis, né? Quando a gente fala da prefeitura, tem burocracia ruim também. Quando a gente fala do Estado, tem também. Então, tem muita coisa. Tem insegurança jurídica. O Brasil é um lugar que a gente não sabe o passado, não sabe o presente, não sabe o futuro. Porque o passado, que a gente já pagou os impostos, daqui a pouco vem um fiscal e fala você não pagou. O presente, a gente não sabe se vai aparecer um fiscal para falar você está fazendo tudo errado. Fica difícil ser empresário. Então, assim. Para ser empresário, você tem que ter segurança jurídica. Sem segurança jurídica, você já chega na aventura. Aí você tem que colocar uma faca no dente e ser empresário. Além das outras dificuldades, ser imposto alto, né? Mas eu vejo que, ao menos, o presidente Jair Bolsonaro tem feito destravamentos homéricos no nosso estado, né? O maior programa de duplicação de estradas da história do nosso estado foi feito por Tarcísio e pelo presidente Jair Bolsonaro. As estradas Ministro federais. da Infraestrutura, inclusive é bom mencionar a questão das linhas férreas, né? As ferrovias E as valorizadas. ferrovias, né? A FIOL está sendo executada, né? Que é a obra emblemática, talvez a obra mais emblemática da história da Bahia. Uma obra, inclusive, eu conversei com ele, é uma obra idealizada, talvez não da forma, nos detalhes que estão hoje, mas idealizada por Dom Pedro II. Então, e depois no futuro vai ligar Norte-Sul, depois pode chegar até o Pacífico. Então, uma obra gigantesca que vai poder escoar soja e minério de ferro do Sudoeste lá para o Porto de Ilhéus. Vai movimentar o Porto de Ilhéus também, concessão do Porto de Aratu. Então, esse final de semana mesmo, o Saif, né, que é o ministro da Pesca, anunciou o primeiro não sei o nome, mas fazenda de pesqueiro, enfim, eu não sou da área, mas pesca marinha, né, um criatório de pesca marinha em Ilhéus. Ilhéus vai ter um criatório de pesca marinha em Ilhéus, que falou lá as espécies de peixe, mas vai ser o primeiro do Brasil. Imagine só, o tamanho da costa do Brasil, até hoje não tinha nenhum. Mal aproveitado. Tinha a questão da ostra lá em Santa Catarina, mas muito mal aproveitado, coisa muito, muito específica. Eu acho que isso aí pode ser expandido em escala realmente industrial. O Brasil tem tudo para ser, já é o maior produtor de comida do mundo, alimenta 1,2 bilhão de pessoas no mundo, e eu acho que tem tudo para crescer. Eu estou com o Alexandre Aleluia, tem uns assuntos locais para a gente mencionar, tem uns assuntos nacionais da política, eu quero saber a opinião dele sobre candidaturas à presidência da República, quero saber a opinião dele sobre o Olavo de Carvalho, que dizem que é astrólogo, é filósofo, umas pessoas dizem que é gênio, outras pessoas dizem que é louco, é importante mencionar isso, às vezes dá uns xingamentos assim, uns revertérios estranhos, bem excêntricos, mas eu quero falar com ele sobre um assunto que interessa ao dia a dia do baiano, que é festas populares e carnaval. Qual a sua opinião como vereador? A gente já está seguro para poder realizar esses eventos? Eu nunca fui a favor de lockdown, né? Então me sinto muito confortável em defender as festas populares. Eu acredito sim que deve existir as festas populares. É um momento. Eu estava falando aqui, eu sou conservador, eu estava falando de lealdades, né? E o homem da cidade grande não pode ser um homem, não pode ser uma ilha, né? A gente tem nossos vizinhos, tem nossa comunidade, tem nosso. É um momento que a cidade acaba se integrando. Inclusive, você mora na Barra, você acaba encontrando um ex-amigo que está morando, sei lá, no IAPI. Então, é um momento ali que a cidade se integra realmente. E isso é importantíssimo para o sentimento de comunidade da cidade e tudo.
eu sou totalmente a favor. Em relação à pandemia, eu acho que já está mais do que na hora. A gente não está vendo, graças a Deus, as coisas estão controladas. Não estou de forma alguma negando o problema. Aliás, em momento nenhum eu neguei que existia um problema. Fiz apenas abordagens diferentes do mainstream, mas eu acredito sim que deve existir as festas populares e ainda mais a céu aberto, sem nenhum problema, né, não vejo nenhum problema sanitário e não tenho nenhum medo de defender isso. Aí, em questão de abordagem, recentemente o governador do estado falou a respeito da possibilidade dos servidores públicos só poderem ingressar no trabalho se tiverem vacinados. E alguns governadores, alguns dirigentes municipais, estaduais, já aplicam o chamado passaporte da vacina. Só pessoas completamente imunizadas têm acesso a alguns recintos públicos e privados. Qual a sua opinião sobre passaporte da vacina e servidor imunizado? Eu sou completamente contra qualquer passaporte da vacina, seja com servidor, seja com funcionário de empresa, seja qualquer um. Eu, inclusive, entrei com um projeto de lei proibindo, poucos artigos, apenas proibindo. Está tramitando esse projeto? Está tramitando, passou da CCJ, mas está tramitando. Eu acredito realmente que não é o Estado que tem que ficar carimbando as pessoas e considerando pessoas que não querem se vacinar como pessoas de segunda classe, porque a partir do momento que você restringe o direito de uma pessoa entrar em um determinado lugar, você está considerando como uma pessoa de segunda classe, né? Então, não é justo. Outra coisa, não é o Estado que tem que monitorar isso, né? Não é o Estado que tem que... Eu sou contra QR Code, falo muito claramente. Pode me achar teórico da conspiração, o que for, mas eu sou contra QR Code, sou contra código de barra, sou contra qualquer coisa que fique atrelado à sua identificação. Eu não quero nunca ter que usar uma identidade com QR Code ou com código de barra, porque eu quero saber o que está escrito na minha identidade. Então, não quero nunca uma linguagem que só pode ser lida por um bip de um burocrata. Eu quero saber o que o burocrata está lendo. Eu tenho o direito disso. Isso eu não falo aqui de Salvador, eu falo, para mim, a minha filosofia de mundo. Posso estar em qualquer lugar, posso estar na Suíça, você conta o mesmo código de barra, você conta o mesmo QR Code. E não estou falando aqui como uma pessoa sozinho, tem muita gente no mundo que também é contra esse tipo de controle estatal. Para mim, quanto menos o Estado controlar, melhor. As pessoas têm responsabilidade, né? Eu acho que isso é uma falha que tem acontecido no Estado moderno, de acreditar cada vez menos na ordem das coisas, ordem natural e na responsabilidade individual. Tocqueville é um autor do século XVIII, né, que escreveu um livro sobre os Estados Unidos, Democracia na América. Ele já falava sobre esse fenômeno. O Estado vai ficar tão grande que a gente vai ser como crianças dóceis e que o Estado vai fazer tudo por você. O que é? Me diga o que é fique em casa. A semântica do fique em casa. Quem falava fique em casa para ti? Minha avó, né, minha tia. Então, mostra que o Estado quer ser muito mais uma mãe, um pai, uma tia, uma avó, do que qualquer outra coisa. Eu não quero ninguém falando que eu fique em casa, não. Eu sei, tenho minha responsabilidade, tá bom, vou ficar em casa. Alexandre Aleluia, nosso convidado aqui. Rapidamente, a conversa quando é boa passa rápido. Rapidamente, eu queria a sua opinião sobre dois nomes que estão tentando se viabilizar politicamente para o que se chama de terceira via. Ciro Gomes, que já tive a oportunidade de entrevistar, e Sérgio Moro, que gostaria, fui até Brasília para tentar entrevistar e parece que ele não está dando entrevista a ninguém. Rapidamente, o que é que você acha de Sérgio Moro e de Ciro Gomes? Vou começar por Sérgio Moro, que é mais fácil, né? O Moro, eu sempre tive minhas reservas, nunca fui nesse oba-oba de Moro, né? Quem quiser pode acompanhar minhas redes sociais, sempre fui um crítico dele, até quando o presidente o nomeou. É lógico que eu apoio o presidente, mas nesse caso específico eu sabia que era cilada, aquela cilada. Mas enfim, o Sérgio Moro incorpora um lado vou falar aqui do gramscismo,
que é se considerar como aquele que chama todo mundo de ladrão, e ele é o Estado ético. Tem esse termo até no Gramsci, né, no Antônio Gramsci, que era o Estado ético. No momento que você vai derrubar todas as instituições sólidas, falando que a política está podre, e você vai se colocar como o grande salvador da pátria. Então ele é essa incorporação de pensamento político, é um pensamento muito raso, muito restrito, mas ele é isso. E para mim não vai para lugar nenhum. E ele, inclusive, é um substituto até da Marina Silva nesse ponto, né? Então ele é uma verdadeira nova Marina Silva. Isso aí começou no Brasil, esse gramscismo aí de Estado ético, começou com Betinho. Ele lembra, não era nova política, não, era ética na política, na década de 90, com Betinho. Que virou a campanha da Aquilo cidadania ali já contra a estava, fome. era a semente de Moro, do pensamento Moro. E Ciro Gomes? Depois a coisa vai Ciro Gomes não está se se tornando isso, desenvolvendo, não? mas ele vai desenvolver essa tese, que para mim é muito limitada e não consegue chegar no âmago, na alma do brasileiro, que é conservador, acredita no amor ao próximo, é cristão, acredita na sua cultura cristã, no seu passado, na sua tradição, na beleza dos seus lugares, e não nessa tese estapafúrdia de que simplesmente a gente tem que derrubar as instituições porque todos os políticos são ladrões. Tá aí, Alexandre Aleluia está conosco. Assuntos para os próximos encontros. A gente tem que falar de Lula, mas eu sei que o que você quer falar sobre Lula vai tomar muito tempo e o programa, infelizmente, está com prazo curto. Antes de terminar, você vai se lançar candidato a vereador, a deputado estadual ou deputado federal em 2022? Sou pré-candidato a deputado federal. Não posso pedir voto, mas posso me apresentar. Pode se apresentar. E o partido já foi escolhido? O partido ainda não. Como eu estou no Democratas, ainda é Democratas, que virará União Brasil, né, em breve, né, haverá um pedido de fusão que não foi feito ainda no TSE. Depois desse pedido, haverá uma decisão provavelmente no TSE e a partir daí haverá uma janela que se chama janela partidária, né, de 30 dias. Essa é a lei que pacifica. A partir daí eu vou poder escolher um partido ou até continuar, mas a tendência será realmente escolher um partido alinhado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem sido realmente o símbolo aglutinador das minhas políticas. Política é símbolo também, né? Não adianta a gente falar aqui de um monte de coisa, mas tem símbolos, tem linhas retas e não tortuosas. Assim como eu tenho pautado minha política, eu procuro ao máximo também passar na minha comunicação as linhas retas do que eu penso, do meu objetivo, do que eu quero para a Bahia, para o Brasil e para a nossa cidade de Salvador e para os nossos bairros que eu represento, tal como Vila Matos. Alexandre Aleluia, nosso convidado aqui no Linha de Frente, vai vir outras vezes porque temos que ter também os representantes conservadores na política, da direita, que somam tantos milhões de votos e tantos milhões de mentes pelo Brasil. Um abraço a todos, até o próximo encontro aqui no Linha de Frente.